Olá, boa noite. A partir de agora, as principais notícias e o que é destaque em Minas Gerais nesta sexta-feira, 27 de outubro de 2017. A Prefeitura de Belo Horizonte anuncia um planejamento para o manejo e esterilização das capivaras na Pampulha. A Secretaria de Saúde de Contagem confirma a segunda morte por febre maculosa. Incêndio em vegetação na Serra do Curral. Sistema de irrigação salva a serra. E ainda, a Defensoria Pública do Estado realiza um mutirão para reconhecimento de paternidade. E no esporte, a preparação dos times mineiros para as partidas deste domingo e também da semana que vem, a partir de agora, no Jornal Band Minas. E foram apresentadas na manhã de hoje algumas medidas que serão tomadas por uma empresa contratada pela Prefeitura de Belo Horizonte para o manejo das capivaras na Lagoa da Pampulha. Os trabalhos devem começar já na próxima segunda-feira e a gente lembra que em setembro de 2016 um menino de 10 anos, o pequeno Thales, ele acabou morrendo após fazer um passeio na região. A gente confere agora uma reportagem. As capivaras que vivem na orla da Lagoa da Pampulha devem ser esterilizadas. Quando você faz a vasectomia e a ligadura de trompas, eles continuam com o instinto de preservar o seu ambiente e vão repelir outros indivíduos que possam chegar de fora. Então é uma garantia nossa que essa população não vai crescer. Existe uma possibilidade de quando você faz a ligadura de trompas numa capivara recém-grávida, que uma vez o procedimento sendo muito bem feito, que ela não entre em aborto, que ela continue a gestação. Os animais também devem receber carrapaticida, que dura em média 4 meses, e assim vão ajudar no combate ao carrapato. Não tem como a gente fazer um programa de aplicação de inseticida em toda a orla da lagoa. Imagina quantos mil litros de carrapaticida, de inseticida jogado na grama. As capivaras é que vão fazer o serviço para nós de combate aos carrapatos durante toda a sua vida, sem se reproduzir e sem transmitir a doença. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente estima que entre 85 e 100 capivaras vivam atualmente na orla da Lagoa da Pampulha. A Prefeitura admite que o número continua crescendo e, apesar do termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público em fevereiro deste ano, o controle populacional das capivaras ainda não começou. A esterilização a longo prazo vai ajudar porque a capivara adulta não transmite a doença. A transmissão, a multiplicação do carrapato dentro da capivara só acontece na primeira infância dela por volta de 3 meses de idade, uma vez que não haja nascimentos, que não haja filhotes na lagoa e que os animais sejam adultos, as capivaras não serão o problema. As ações do plano de manejo, que não será custeado pela Prefeitura, uma vez que foi fechado um acordo compensatório com uma empresa privada, devem começar na próxima segunda-feira. Eu mesmo disse ao pessoal do IBAMA essa semana que nós não podemos ficar emperrados em um documento quando existe um problema grave para ser solucionado. E eu disse que espero que a licença saia hoje à tarde. Se não sair? Eu faço assim mesmo. No último dia 20, um homem de 42 anos morreu vítima da febre maculosa. Ele informou aos médicos que teve contato com carrapatos. Os sintomas da doença, dor no corpo e febre alta, podem ser facilmente confundidos com os de outras doenças, como a dengue, por exemplo. A pessoa tem que informar no posto de saúde que há 2, 3, 4, 7 dias atrás ela teve contato com carrapato. Mas o médico veterinário da Coordenadoria de Defesa dos Animais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz um alerta. Mesmo com o plano de manejo e a esterilização das capivaras, a febre maculosa ainda pode ser transmitida. Se retirássemos todos os animais da lagoa hoje e ficasse uma lagoa sem animais, os carrapatos que lá estão podem sobreviver por um mínimo de 2 anos em jejum, sem alimentação. E depois de 2 anos, se eles tiverem alguma forma de alimentação, eles voltam a se reproduzir e os filhos desses carrapatos também estarão contaminados com a febre maculosa. E hoje, a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem confirmou a segunda morte por febre maculosa. Trata-se de um lavrador de 42 anos. Ele morava em Florestal, região central do estado, mas ficou hospitalizado em Contagem. Aos médicos, ele relatou que teve contato com vários animais, como cavalo, capivaras e vacas. E um incêndio hoje assustou, viu? Não só
enfim, os moradores ali da região centro-sul de Belo Horizonte, mas toda a cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas no pé da Serra do Curral, né? Assustou muita gente, mas a gente vai direto para a nossa redação, onde está o repórter Diogo Ramalho, que traz mais informações, mais detalhes para a gente. E um fato curioso, um sistema de irrigação ajudou ao combate ao incêndio, no combate às chamas. Não é isso, Diogo? Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Exatamente. Esse sistema faz com que a água seja jogada de cima para baixo na serra, atingindo então uma grande região. A gente está vendo as imagens do incêndio que está controlado, porém ainda não finalizado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luciana, o foco principal é na base do morro, mas está longe ali das antenas de transmissões, né, da capital mineira. E os bombeiros descem de rapel a serra para poder controlar ainda as chamas que ainda restam. Ok, obrigada, Diogo, pelas informações. Boa noite para você. Boa noite. E a sexta-feira foi muito especial para muitos pais e filhos. Aconteceu hoje o mutirão Direito a Ter Pai. Foi o Eduardo que procurou ajuda para reconhecer o filho, hoje com 28 anos. A gente começou uma convivência bacana aí, nós dois, né? E resolvemos. Você tá entendendo? Fazer isso aí, porque eu acho que estava mais do que na hora. Estou feliz, né, de estar correndo atrás desse sonho, que é sonho, eu creio que é sonho de todo mundo. O mutirão Direito de Ter Pai, promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em parceria com o Tribunal de Justiça, acontece na capital e em 38 comarcas do estado. O projeto, ele visa o reconhecimento da paternidade ou da maternidade na certidão de nascimento da criança ou até mesmo do adulto, mas o que a Defensoria Pública visa é não só esse reconhecimento, mas o fortalecimento dos vínculos afetivos. Além do reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade, durante o mutirão foram realizados exames de DNA gratuitamente, com coleta feita por profissionais de saúde dentro das unidades da Defensoria Pública. Serão abertos os exames no dia 1º de dezembro, na capital, e no dia 2 de janeiro, nas comarcas do interior. Neste dia, o atendimento será realizado novamente por parte dos defensores públicos ao cidadão. O exame será aberto e serão oferecidos acordos extrajudiciais também relativos aos direitos inerentes ao reconhecimento, caso o exame seja positivo. A história de vida do seu Otacílio rende uma novela. Ele veio fazer o DNA para reconhecer os 2 filhos de mães diferentes. Para mim, não precisava fazer o DNA, mas eu quero para não ter nenhuma dúvida para todos aqueles que acham que não. Foi a Juliana que encontrou o pai pelas redes sociais depois de 32 anos. Eu tinha encontrado a minha prima, nós conversamos, eu fui olhando assim na internet, achei ela, aí dela eu achei Otacílio. Eu falei assim, deve ser ele, porque minha mãe falou só o nome dele, Otacílio. O Luciélio passou anos sem ter o nome do pai na certidão. Agora ganhou mais que o reconhecimento por parte do seu Otacílio. É muito interessante para estar mostrando para os meus filhos, é motivo de muita alegria. E um projeto de lei pode proibir as escolas de fazer provas para admissão de crianças. Para muitos especialistas, isso é quase um vestibular. Essa escola particular já está com o processo de seleção aberto para escolher os alunos que vão entrar no ano que vem. Só na educação infantil são quase 500 crianças. É positivo, né? Primeiro porque a criança já começa a se ambientar na escola que ela vai ingressar no próximo ano. E depois também para a gente, enquanto escola, para a gente poder ter uma atuação mais significativa quando a gente recebe esse aluno. A mãe do Pedro, de 2 anos, acha cedo demais para submeter uma criança a testes. Eu acho que ela deve se sentir frustrada, né? Triste porque não foi aprovada. Talvez ela se ache, né, que é inferior às outras crianças, né? E pese para ela, talvez futuramente. Para o Mauro, as avaliações devem começar nos primeiros anos. Para o menino de 2 anos, ele encara isso muito mais como uma brincadeira do que como alguma prova ou algum teste mesmo, né? Mas isso, fatalmente, a vida é assim. Um projeto de lei propõe o fim das provas de seleção usadas por muitas escolas para a escolha dos alunos que podem se matricular na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental. A admissão seria feita exclusivamente por ordem de inscrição
ou sorteio dos candidatos. O projeto, que tramita em caráter conclusivo, não precisa ir a plenário. Basta receber parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça para entrar em vigor. Esta especialista em educação explica que desde 1996 os exames foram considerados ilegais pela Lei de Diretrizes e Bases, por avaliar que a educação infantil com crianças de 1 a 5 anos não trabalha com disciplinas e conteúdos. Isso é ilegal e é muito inadequado, né? A criança, do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo, essa criança não deveria ser submetida a esses testes. Isso é um ponto. O outro é que quando a gente faz isso, nós não podemos esquecer que nós deixamos de fora crianças, por exemplo, que apresentam algum tipo de deficiência. Eu diria que é muito bom para as crianças ditas normais conviver com crianças com deficiência, para que elas tenham esse comportamento mais inclusivo, solidário, que elas compreendam a diferença. Nesta outra escola, garante vaga quem faz a matrícula primeiro. Uma decisão que, para a direção, valoriza as diferenças e respeita o tempo necessário para o aprendizado da criança com um olhar crítico. Ela não tem que estar pronta. Nós vamos trabalhar juntos. Nós temos que trabalhar com a crítica da criança. Então, para a gente poder trabalhar com isso, a gente precisa de construir junto, a gente tem que dar embasamento. E em meio à instabilidade econômica, muita gente chega no fim do mês sem dinheiro no bolso. Mas você pode mudar essa situação. Como? Saiba agora. Caderneta à mão mesmo. É assim que Juventino controla os gastos da casa há 10 anos. No dia que eu recebo, eu emito as contas no computador, né? E as que já chegam antecipadamente, pago tudo. Depois de pagar as contas, separar o dinheiro da poupança e de emergência, ele senta e divide o valor por dia. Se isso é R$50, eu gastei R$25, sobra para o dia seguinte. A gente não gasta, a gente guarda e no final do mês o que sobrou, a gente começa tudo outra vez e guarda esse dinheiro. Uma pesquisa recente realizada pela FEComércio mostrou que mais da metade dos consumidores belo-horizontinos faz planejamento financeiro. O percentual passou de 62% em dezembro do ano passado para 68% em junho deste ano. O bom planejamento começa pela meta. Uma meta que você sai da cabeça e vai para o papel, você consiga realmente colocar prazo, indicadores para saber se você está conseguindo cumprir, alcançá-las, e você realmente se esforça para planejar e colocar dentro do seu orçamento aquele grande sonho que você tem. Segundo ele, planejamento financeiro está diretamente ligado à educação financeira. E a educação financeira ela é comportamental, né? Ela nos prepara para tomar decisões econômicas mais assertivas, né? E uma delas é o instrumento do orçamento. Orçamento mensal, para você entender, eu ganho X e gasto X. Eu não posso querer ganhar 2, 3 mil e querer gastar 3, 4 mil. A pesquisa mostrou ainda que do total de pessoas que programa os gastos mensais e ainda conta com sobra de dinheiro, saiu de 50% para 59,3%. Além disso, o número de entrevistados que recorre a algum tipo de financiamento para cobrir despesas cotidianas recuou significativamente, de 42,1% para 30,1%. É bom para entender que as pessoas estão, embora na crise, né, aprendendo com a dor, mas estão passando a entender a importância do planejamento de médio e longo prazo para a gente realizar as nossas conquistas, né? Um ambiente feliz e funcionários satisfeitos. Bom, essa junção aí pode ser a chave do sucesso de uma empresa. Em um evento aqui na capital mineira, conta os segredos para a gente. Sandra é coach de relacionamento e empresarial e foi dela a ideia de promover uma reunião para mostrar que a felicidade e o bem-estar do funcionário elevam o rendimento da empresa. A motivação, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então, às vezes, a pessoa pode ter muita grana, pode ter um salário bom e não está feliz. Se ela fala, pô, minha empresa é bacana, minha empresa me apoia, minha empresa tem um projeto social bacana, a empresa que eu trabalho, eu tenho orgulho dela, aí com certeza ele vai render mais. O mercado de trabalho segue com suas exigências quanto à qualificação do trabalhador, mas algo vem mudando neste cenário. A melhor forma da gente entender felicidade é entender o indivíduo. Então, mais do que pensar em métrica, a gente tem que pensar em gente. Para entender isso, com muito bom humor, o comediante Marcos Vinili subiu ao palco. Toda vez que eu viajava pela estrada,
Um show como esse no ambiente de trabalho já não é mais estranho, assim como uma sala de jogos ou uma massagem relaxante. Afinal, a ideia é essa, está mais do que comprovado. Um funcionário feliz gera bons resultados à empresa. Faço eventos empresariais, né, para descontrair, para oferecer um momento de descontração, de alegria, de divertimento, de risada para os funcionários, e é importante quando as empresas se preocupam com isso. Esse novo modelo de gestão empresarial já chegou também às vilas e comunidades, apresentando resultados com rapidez. A gente já teve mais de 95 empreendedores acelerados, né? 87 negócios, e já trabalhamos em 6 favelas da Grande Belo Horizonte. Também trabalhamos numa favela em Belém também, a gente teve uma oportunidade também de fazer esse trabalho. E hoje, reconhecidamente, a favela é uma das organizações mais respeitadas quando se trata do empreendedorismo dentro de favelas e vilas hoje no Brasil. Você que já é empresário ou está pensando em empreender, é bom ficar atento a essas mudanças de comportamento de uma nova geração. Cliente em primeiro lugar é uma máxima do mercado, né? Cliente em primeiro lugar. Eu digo que não. Em primeiro lugar está o funcionário, pô. Em primeiro lugar, você tem que cuidar das pessoas que estão do teu lado o dia inteiro, cara. É meio que matemático, o ser humano é matemático, né? Se você recebe amor, você vai dar amor. Se você recebe pancada, você vai dar pancada. Então, você tem uma equipe que é cuidada, amada, naturalmente ela vai tratar o cliente bem. E você vai ver a seguir a preparação dos times mineiros para os próximos jogos. Neste fim de semana, o Atlético encontrou o Botafogo e o Cruzeiro treina para os jogos contra o Palmeiras e o São Paulo na semana que vem. Estamos de volta, sim, estamos de volta com o futebol. O Atlético tem jogo marcado neste fim de semana, viu? Vai enfrentar o Botafogo em casa. Já o Cruzeiro se prepara para os encontros com o Palmeiras e o São Paulo na semana que vem. O repórter Igor Calian tem as informações sobre a preparação dos times mineiros para as partidas. O técnico Oswaldo de Oliveira teve a semana livre para treinar o Galo. O time enfrenta o Botafogo no Independência, briga direta por uma vaga no G7. Nós temos jogos importantíssimos, são 8, e nós precisamos realmente de fazer bons jogos para conseguir somar pontos. Apesar da temporada irregular, o Atlético vem empolgado pela vitória no clássico contra o Cruzeiro. O Botafogo também vive um momento bom, conseguiu 3 pontos contra o líder Corinthians. Expectativa de bom jogo no Horto, já que para Oswaldo, que vai comandar o Galo pela 7ª vez no ano, o Botafogo é uma das equipes que menos oscilou na temporada. É uma equipe que vende muito caro a derrota, um time que é muito competitivo. Talvez são 20, né? Eu não tenho toda essa clareza para avaliar, mas talvez seja o time mais competitivo do campeonato. Um time com um nível de confiança muito alto. A novidade é a volta de Elias, que estava suspenso, levou o cartão vermelho contra a Chapecoense. Fábio Santos, que foi poupado do treino de quinta, hoje treinou normalmente. Já o Cruzeiro joga só na segunda-feira, contra o Palmeiras em São Paulo. O time que deve entrar em campo é bem parecido com o que perdeu o clássico para o Atlético por 3-1. A única dúvida é Hudson, que sentiu a coxa no treino hoje pela manhã e pode desfalcar a equipe. Se tem um setor que a gente tem muita tranquilidade para substituir é o setor, né, dos volantes. E todos eles que entraram jogaram muito bem. No ano são 3 jogos entre Cruzeiro e Palmeiras. O time celeste venceu uma e os 2 empates pela Copa do Brasil deram a classificação para a semifinal ao Cruzeiro. Mesmo com a Raposa já pensando em 2018, a expectativa é de um grande jogo. O Palmeiras tem aí a oportunidade tá de 6 pontos do líder e vai ser um jogo bem disputado, como sempre foi, entre Palmeiras e Cruzeiro. Quem já viveu as dores que a dengue provoca costuma se tornar um militante na luta pela prevenção. Na reportagem que você vai conferir agora, temos orientações importantes para que Minas Gerais não tenha novas vítimas da dengue, zika ou chikungunya. E quem já teve dengue precisa saber que não está imune aos outros vírus que o mosquito transmite. Por isso, não economize esforços na prevenção. Esse mosquitinho aí é o Aedes.
Quando está preso, a gente até consegue enxergá-lo. Mas solto, no meio ambiente, dá uma trabalheira danada. É difícil de matá-lo e quando ele resolve picar, derruba muita gente. Senti febre, dor de cabeça, vômito, diarreia. O Aedes transmite 3 tipos de doenças bem comuns nesta época do ano: a dengue, a zika e a chikungunya. A zika é aquela que dá aquela coisa na cabeça dos meninos, que os meninos ficam com essa cabeça, encefalia, né? Estranho isso aí. E a dengue, aquelas dores no corpo. Eu sei que a dengue é mais simples, a zika é um pouco mais complicada. Não, a chikungunya eu acho que é mais complicada. E a zika é o que causa a microcefalia nas crianças. As 3 doenças transmitidas pelo Aedes são causadas por vírus distintos. E a mais perigosa delas e recorrente é a dengue, que pode ser de 4 diferentes tipos e, inclusive, levar um infectado à morte. A dengue hemorrágica é um paciente, ele entra no choque, a pressão cai muito, a pressão, há sangramento pela gengiva, pelo nariz, pelo pulmão, e é um quadro muito grave que pode levar a óbito. De acordo com o especialista, a dengue, a zika e a chikungunya possuem sintomas bem semelhantes. O início é com febre, dor no corpo. Tem umas características mais peculiares a cada uma. Por exemplo, a dengue, a febre dura até 7 dias. A mancha no corpo aparece a partir do 4º, 5º dia. Tem menos conjuntivite, por exemplo. Tem menos dor articular. A zika, por exemplo, a febre é mais baixa, bem mais baixa, às vezes ausente. E o racha aparece no primeiro dia e tem muita conjuntivite. Já a chikungunya, a febre é mais alta, dura 3, 4, 5 dias. E o que chama a atenção da chikungunya é o acometimento das articulações. Como a dengue é a mais grave, pode levar à morte, a equipe de saúde vai tratar aquele paciente com suspeita de uma dessas 3 infecções como sendo dengue e, posteriormente, vai fazer o diagnóstico diferencial. Quem já contraiu algum vírus transmitido pelo mosquito Aedes fica imune apenas àquele tipo específico de vírus. Ou seja, quem teve dengue, além de poder contrair as outras variações da doença, ainda pode ter zika e chikungunya. Foi exatamente o que aconteceu com a Vera. Em 2015, ela teve dengue e este ano, chikungunya. Por isso, até no ambiente de trabalho, ela tem esse companheiro aqui inseparável, o inseticida, né, Vera? Olha, para quem já sofreu os 2 tipos da doença, não tem jeito, a gente não pode bobear, tem que ficar atenta. Para a professora, as dores sempre serão lembradas. A dengue, a gente sente uma dor muito forte na musculatura. E a chikungunya é inconfundível, todas as articulações do corpo doem. Vera, e essa escada aqui era um desafio para você quando estava doente, né? Olha, um desafio muito grande. Às vezes um movimento que pode parecer simples, quando a gente está com chikungunya, nada é simples. A gente não consegue subir, segurar nos degraus, o movimento fica muito difícil. Depois de contrair 2 vírus distintos transmitidos pelo Aedes, Vera quer um mosquito bem distante. Eu não quero mais nenhuma. Eu acho que a minha já foi suficiente. E isso me faz ficar mais alerta, né? Tome mais cuidado e é o que eu tenho feito, tentado me precaver mais. E depois do intervalo, você vai se deliciar com pratos de um festival gastronômico que acontece na Pampulha. Os detalhes daqui a pouco. Amanhã é dia do programa DNA e o apresentador Paulo Navarro recebe a empresária Carol Rache. Ela tem só 31 anos, mas é reconhecida pelo seu trabalho como administradora de empresas e life coach. Com 2 filhos pequenos, Carol ainda divide a vida familiar com seu recém-inaugurado espaço de yoga. Mas neste sábado você vai descobrir quem é Carol Rache, além do trabalho. Você confere no DNA de amanhã, às 6:50 da noite. Sempre resolvi minha vida. Até dia 5 de novembro acontece a 8ª edição do Circuito Gastronômico da Pampulha. 17 restaurantes participam do festival que une o charme do conjunto arquitetônico, que é patrimônio cultural da humanidade, à boa comida mineira. A região da Pampulha é realmente uma das mais lindas de Belo Horizonte, referência em arquitetura e lazer. Mas até o dia 5 de novembro é referência também em gastronomia. É que está rolando a 8ª edição do Circuito Gastronômico. Neste ano são 17 restaurantes inscritos, uma grande variedade de comida para agradar o paladar e com uma promoção
para alegrar o bolso. O cliente ele baixa o nosso aplicativo ou entra no nosso site, gera um cupom e aí com esse cupom ele pedindo o prato de sugestão, ele ganha outro prato de sugestão. Quem vem conferir fica satisfeito. Não deixa de ser uma forma de mostrar para todo mundo, né, o restaurante e mostrar os pratos especiais que os chefes mesmos preparam. Um dos restaurantes participantes é o Barólio, do chefe Carlo Careda. Ele chegou ao Brasil há 9 anos e participa do circuito pela 7ª vez. Apesar das raízes italianas, o prato é um pouco diferente. O Renzo Piano é feito com coxa de pato. O prato nosso é uma coxa sobre a coxa de pato confitada, um purê de baroa e laranja, um molho de uva e sálvia. E esse ano tem novidade. O público vai ter a oportunidade de aprender com aulas de grandes chefes mineiros. Vão ter oficinas, aulas, shows acontecendo também em alguns pontos turísticos da Pampulha. A programação completa você confere no site circuitogastronômicopampulha.com.br e lá você também pode baixar o aplicativo do circuito, que segue até o dia 5 de novembro, imperdível. A gente fica por aqui. Para você uma ótima noite, excelente fim de semana.